Olá, galera que acompanha o Diário da Região pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Resenha esportiva desta segunda-feira começando e a gente vai bater um papo, vai falar, lógico, do final de semana que teve. Feliz pro Corinthians, tem São Paulino na chiadeira porque disse que teve apito amigo de novo. Já começou a chorar, Vitão? né? Nós vamos falar do Palmeiras também, coitado, né? O Porquinho tá triste, perdeu, foi eliminado pela Ponte Preta. A final do Paulistão é Corinthians e Ponte Preta. Quem será? Será que a Macaca vai aprontar pro Corinthians? A reedição da final de 77. A gente tem muita coisa para falar. E a gente tem convidado especial hoje também, além das figurinhas aqui, eu e Vitor Stock. Que hoje tá formando a dupla do amor, hein? Vermelho, vermelho, dupla do amor. Que isso! E a gente está recebendo hoje aqui o senhor Gerson Marques. Gersinho, seja muito bem-vindo à nossa resenha. Obrigado. Gersinho vem aqui para falar com a gente, bater um papo sobre futsal. O pessoal da antiga vai conhecer, vai lembrar que o Rio Preto teve o time de futsal do Frango Sertanejo lá no final, na década de 70, década de 80, encerrou em 92, né, Gersinho? 92. Esse time teve vários jogadores aí que marcaram época aqui, marcou história aqui em Rio Preto. A gente está vendo fotos aí. E esse pessoal vai fazer um jogo beneficente no sábado ali no Natalone, a partir das 19 horas. Então a gente vem aqui para convidar o pessoal para participar desse evento solidário, né? 1 quilo de alimento não perecível para quem quiser ir assistir. Gersinho, você foi representante desse time, né? Fala um pouco dessa história aí. Frango Sertanejo, deu muito trabalho esse time? Olha, o Frango Sertanejo nós começamos a disputar estaduais em 87, né? E o time era conhecido em todo o Brasil através do futsal, no qual nós conseguimos, né, 3 vezes campeão aqui do interior e ficamos em terceiro lugar no Campeonato Paulista, reunindo o interior e a capital. Eu falei que ia perguntar aqui, quem foi o grande craque do Frango Sertanejo todo esse tempo? Olha, o maior destaque que nós tivemos foi o Glaucio, né? Inclusive, depois que ele saiu do Frango e foi para o Bordão, e ele foi convocado para a seleção brasileira. Depois, daí 3 anos, ele voltou aqui para Rio Preto, onde reside até hoje em Guapiaçu. Mas é um jogador que está na memória de todo mundo. Se você perguntar quem foi o Glaucio, todo mundo aqui em Rio Preto sabe. Foi para a seleção até o professor Glaucio, olha só. Foi para a seleção. Verdade, o Glaucio que ensina futsal até hoje, né? Fez um trabalho até o ano passado com o pessoal aqui do Automóvel Clube que fazia essa iniciação esportiva para a molecada, né? E desse tempo todo lá, teve até viagem internacional também, né? Disputaram um torneio na Itália, como é que foi? Conta um pouquinho dessa aventura. Foi em 1990, fazia uma semana que tinha acabado a Copa do Mundo. Aí, através de um representante da bola pesada e do vice-presidente da federação, eles levaram nós para a Itália, qual nós ficamos 18 dias. Nós disputamos os campeonatos, mas lá não era o futsal, né? Era futebol de 5. Nós jogamos em quadra sintética, em quadra tipo assim, um asfalto, entendeu? Então a gente foi muito bem recebido lá. O pessoal sabia que o Frango estava lá para disputar, o pessoal ia, levava bandeira, torcia para nós, que é representante do Brasil, e um povo muito acolhedor lá, sabe? Ô Gerson, quais são as boas lembranças que você guarda dessa época, assim? É claro que a conquista acaba sendo as mais importantes, né? As participações e tudo mais, mas em relação à amizade, né? Porque para estar fazendo um evento agora de reencontro, é porque a amizade era uma forte ligação, né? Como que funcionava? Então, a gente até hoje, né? Está unido, porque um continua falando com o outro, mandando mensagem, mas a amizade, né, que era uma família, todo mundo amigo, a gente viajava de ônibus, ficava no hotel junto, aquelas brincadeiras, um aprontando com o outro, então a gente guarda muito, sabe, aquilo lá ficou uma família, quer dizer, não é um amigo, são os irmãos que permanecem. Então a gente vai fazer esse reencontro aqui agora dia 29, porque vai vir jogadores que estão fora, vem jogadores no Paraná, jogadores no Espírito Santo, e no Rio de Janeiro, em Minas. Então vamos reunir, porque tem muitos deles que a gente faz mais de 20 anos que não fala. Não fala, Olha, não vê, né? Porque a gente fala pela internet. Imagina bater uma bola então, né? Eles estão meio gordinhos, mas tem um pessoal... É pesado, o Glaucio ainda dá trabalho lá, viu? Mas tem um pessoalzinho lá que eu vi aí, mandando o número da camisa. Tem muitos que é extra G, GG, a barriguinha tá grande, viu? Aí não joga, o joelho não aguenta. Tem uns que não vai jogar, só vai lá para assistir.
Tá Mas certo. o Roger, o Celcinho, o Serginho, o Glaucio, ainda estão correndo, né? Tem os goleiros, o Cascão e o Coruja. Cascão está em... Zé Rodrigues também Zé jogou Rodrigues, nesse time. o Zé Rodrigues era treinador no final, né? Agora o Zé Rodrigues vai lá para rever o pessoal. E tem o Cascão está em Sorocaba, mas todo dia está comunicando com a gente. Legal, ó. Para quem já marcou presença aí, o Coruja, o Cascão, que ele tinha dito, né? O Lúcio, o Glaucio, o Celcinho, Bola, Júnior, Tiluca, Benê, o Roger, o PC, Fábio Carioca. O Massami, ele colocou aqui, mas eu acho que o Massami não vai poder ir, né? O Zé Rodrigues e o Serginho. O pessoal que vai jogar lá. Vai jogar. E vão enfrentar uma seleção master aqui de Rio Preto, viu? É o ex-jogadores do Frango contra essa seleção master aqui de Rio Preto. Certo. Que maravilha. E entrada, como a gente já disse, 1 kg de alimento não perecível, lá no Natalone, no sabadão, dia 29, às 19 horas. O pessoal que for, leve lá o alimento para contribuir, vai ser doado e revertido ao asilo da cidade de Iguapiaçu. Se vocês estiverem lá, vocês estão convidados. Nós vamos ter uma confraternização aqui em Mirassol, na chácara do Tiluca. Legal, ó, tem gente já participando aqui, ó. Participe com a gente, manda seu comentário aí. Você se recorda desse time do Frango Sertanejo, que a gente mostrou aí as fotos, futsal, época de ouro aqui da nossa região. Não, eu tenho que chamar atenção pro bigode da galera da época dos anos 80, né? Você pagou o pau no bigode? não, era estilo, cara. O Márcio José Costa Júnior tá dizendo, bom ver o Gerson. Mandando um salve aqui, o Márcio. Conhece ele, o Gerson? Conhece. Aí, Gerson. Gerson, como que você vê a situação agora do futsal em Rio Preto, né? Assim... Olha, é triste, viu? Porque aqui em Rio Preto não acabou só o futsal, não, né? O futebol de campo também, futebol amador, você não ouve mais falar nada. Futebol de campo, o América nessa situação, né? O Rio Preto subiu ano passado para a Série A2, mas não manteve uma estrutura, voltou novamente para A3. Então a gente vê com tristeza, porque a alegria aqui no interior, geralmente você não tem muita coisa para fazer. A alegria do pessoal é ir ao sábado, no Natalone, acompanhar o Frango, no domingo ver o jogo do Amador, e isso tudo acabou. Não temos esporte, o esporte em Rio Preto acabou. É complicado. Ó, o Matheus está participando aqui, Matheus Camargo. Um abraço, presidente, tá devendo uma visita aqui pra gente. Eu não vim jogar, mas meu pai sempre falou muito do Frango Sertanejo, né? Como o senhor disse, né? Foi um time que marcou época, né? Tricampeão do interior, né? Tricampeão do interior, em 1990, 91 e 92. E em 90 nós somos terceiro colocado do estado. Na época que o jogo era todos os jogos na federação, né? Então dificultava muito. Você jogava numa quadra de dimensões pequenas, ia lá, você pegava um mini campo. Então era difícil. E também, né, a arbitragem era muito caseira. Ô Jorginho, mas você não acha que, por exemplo, hoje também a dificuldade de se manter um time, uma equipe, um esporte na cidade não envolve outros interesses por fora? Assim, é muita gente querendo ganhar por fora, é muita gente querendo desviar dinheiro, e na sua época era mais fácil ou não? O que você vê? Não, na minha época era tranquilo, né? As condições para manter um time não era tão custoso igual hoje, certo? O custo de vida hoje está muito alto, as firmas não têm mais aquele potencial que tinha muitas firmas que tinham há 20 anos atrás, hoje quebraram. Então a situação que vive o país dificulta muito se manter um time de futebol. Como representante, lembra de uma história aí pitoresca aí que o senhor presenciou, alguma coisa que marcou o senhor nesse tempo todo? Não, eu vou contar uma história, não é história, é um fato que aconteceu. Foi em 89, quando nós jogamos contra a Água Branca, aqui em São José do Rio Preto, Natalone. O time da Água Branca era praticamente uma seleção brasileira, era Wander, Serginho, Douglas. E nós perdemos aqui no Natalone, com o Natalone lotado de 11-0 com a Água Branca. Só que acabou o jogo, a torcida aqui de Rio Preto, todo mundo levantou e aplaudiu de pé o time da Água Branca, porque era uma verdadeira seleção. Foi um fato que você lembra, foi triste, mas você lembra do ponto positivo da torcida reconhecer e aplaudir o time do Água Branca. Legal. A gente só para lembrar também que nós tivemos há pouco tempo uma época aí também onde o futsal de Rio Preto chegou a estar na elite novamente, né? Há poucos anos aí, sob o comando do Julinho Martins. Tivemos um jogo épico aqui também, né, contra o time do Santos, né, que tinha o Falcão na ocasião. Foi 2011, 13, Marcão? 13, né? 2013, verdade, 2013. O Centro Regional de Eventos ficou lotado, um jogo histórico também para o futsal aqui da nossa região, né?
Então, o Julinho também fez um bom trabalho, mas depois ele enfrentou dificuldade de patrocínio, né? Futebol, qualquer esporte, né? Se ele não tiver patrocínio, não tem jeito de se manter. Infelizmente, hoje está difícil das empresas também patrocinar. Gerson, e você não tem mais nenhuma relação com o futsal? Como que... Não, eu fiquei até 98 no futsal, quando foi o último ano que eu participei com o palestra. Porque depois que o frango terminou, teve o Jomec também. Que o Jomec foi campeão também do interior. Depois nós ficamos um ano, nós dividimos uma vez a equipe para bebedouro. 2 times de bebedouro, cada time tinha 6 jogadores, 7 jogadores que era do frango. E não me lembro, acho que foi em 93 ou 94. E, coincidentemente, ficou os 2 times de bebedouro para a final do interior. O time que eu estava perdeu para o time do Glaucio. Mas você vê que tinha um elenco muito bom, porque dividiu para 2 times e os 2 ficaram para a final do interior. A gente tem muitas recordações, né? Até às vezes eu comento, falo, foi a época que eu era feliz e não sabia. Porque que dava mais trabalho lá do elenco, lá dos jogadores dessa tinha baladeiro, tinha baladeiro, tinha quem gostava de um Danone. Tinha 2 aí, baladeiro aí, que eles pegavam e me convidavam para mim com eles na sexta-feira beber. Só para mim não contar, mas depois eles corriam bastante. Agora tinha o chorãozinho, o coruja era meio chorão. O Celcinho. Vixe, olha aí. Mas o pessoal... Entrega tudo. Agora você não entregou só quem quer o baladeiro aí, né? Você não falou. Não, ele sabe quem quer, todo mundo sabe. O Roger, o Cascão. Olha aí, Roger. Gostava de tomar cervejinha. Até eu tiro o sarro neles hoje e falo, vocês param de beber vocês 2, hein? Porque final de semana eles gostam de beber ainda. Mas chegava no jogo eles davam conta, sabe? Não, e para sábado agora tem que estar pronto, hein? Todo mundo preparado, hein? Eu falei pra ele, ainda eu brinquei com o Roger, falei, você vai ter que treinar, fazer gol e depois vir me abraçar. Mas ele tá meio gordinho, mas eu nunca vi um jogador que tinha tanta sorte igual ele. Dentro da área a bola sempre sobrava para ele fazer, cara. Aqui no interior era largo. É largo, né? O cara fala, jogador largo. Mas, assim, e vai ser acho que um evento legal, assim, principalmente por conta dos filhos, né, dos netos e tal. Porque vocês contam a história, imagina assim, você me corrige se eu estiver errado, mas vocês contam a história para eles e tal, mas às vezes alguns, eles não viram, né, o time do frango sertanejo e tudo mais. Então agora é uma chance que os filhos, os netos, toda a família vai ter de reencontrar essa galera aí e conhecer quem que era o atacante, quem que era que vocês falavam, né, o pivô, tudo mais, né. Porque a maior parte deles já tem filhos moços, né? É verdade. Inclusive o filho do Roger bate um bolão também, viu? Eu ainda não vi jogar, porque ele morou lá em Guapiaçu, fica aqui em Rio Preto. Mas o Coruja tem filho casado, o Glaucio, filho dele, moço, o Zé Rodrigues também tem filho moço, o Roger tem um filho e uma filha, o Celcinho também tem 2 filhos. Então e eles não têm oportunidade, né? Agora o Glaucio colocou aí no WhatsApp, aí na internet, colocou fotos antigas, tem muita gente que vai rever, porque tem mesmo pessoal de 20 e poucos anos, que vocês falam, eles não sabem quem que é, sabe? E o Glaucio já tá dando um salve aqui, que ele tá ligado, tá assistindo aí, Glaucio, procede essa informação aí da balada? O Luiz Henrique Floriano tá dizendo, meu pai também sempre me contou sobre frango sertanejo, que era um baita time da região e era garfado pelos clubes da capital. Verdade? Tinha esse apito? A arbitragem ajudava? Tinha, viu? Tinha o time da GM na época, e a gente toda vez que jogava com a GM, era o Camanhas que apitava, poxa. Eu não sei porque todo jogo. Ele fazia, no jogo lá, quando nós fomos disputar as finais lá em São Paulo, a hora que o time não sei se foi da GM, não me lembro o time, estourou em falta, ele não deu mais uma falta para nós, porque depois que comete a 5ª falta é direto. Ele não deu uma falta para a gente. E uma vez também, contar uma história do interior, nós fomos disputar um jogo contra o Altinópolis, lá em Altinópolis, e na época o Paulo César, o PC e o Cascão jogavam lá em Altinópolis. Aí eles falaram para nós durante a semana, falaram, a final vai ser aqui em Altinópolis, mas Altinópolis não estava nem classificado. Aí eles colocaram o índio lá de Ribeirão apitar, ele operou nós, rapaz. Operou nós, depois ele veio apitar um jogo aqui para nós. Ele passou no banco do Zé Rodrigues, que era o treinador, falou, Zé, fala para cair lá na área que eu dou pênalti. Então, quer dizer, ele queria compensar o que ele fez. O erro do passado. Aí nós não ficamos na final naquela época porque eles ajeitaram para o Altinópolis.
Legal, legal, bacana ouvir essas histórias aí. Bom, mais uma vez a gente convida então o pessoal aí que está assistindo, o pessoal de casa, sábado 29 de abril tem reencontro desses ex-jogadores do Frango Sertanejo contra uma seleção master de Rio Preto, 19 horas, no ginásio Antônio Natalone aqui em Rio Preto. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser revertido ao asilo lá de Guapiaçu. Ô, Gerson, pelo amor de Deus, vocês não arrumaram também um time difícil para jogar contra, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas é o pessoal daqui de Rio Preto que dava mais trabalho pra gente. Que era o Adilson, o Bola, o Silvinho. Na época eles tinham o time do Beto Chaveiro e tinha o time do frigorífico deles. Mas era que teve uma época que nós não perdemos para ele o título aqui porque agora ele está jogando para nós, né? Aí nós contratamos ele, o Renatinho perdeu um gol com gol vazio na época, ele era adversário. Aí, já que ele não quis dar o título pro time dele, nós contratamos ele pro Frango Sertanejo. Agora pro outro lado. Você torce para que time, Gersinho? Ai, meu filho, meu time caiu, né? Pra Ponte Preta, o Santos. O Santos, ixi, caiu lá atrás. Ponte Preta tá bicho papão, hein? Quem que é favorito aí? Eu já falei pros corintianos, falei pro São Paulino, comentei, falei, ó, quem ficar vai ser vice, porque eu acho que a Ponte, do jeito que tá jogando, a Ponte merece, é um time que tá marcando muito, e time que lá em Campinas é difícil, hein? E eu não sei como o Palmeiras ganhou o jogo ontem, né? Porque o Palmeiras não tinha ganho da Ponte Preta ainda. Eu acho que mereceu. Eu vou torcer pra Ponte Preta. Lógico, né? O Corinthians é assim, né? Tem uns amigos meus, Roger, que é doente pelo Corinthians, né? Vai me xingar. Depois ele mandar uma mensagem pra mim me xingando. Mas eu vou torcer pra Ponte, eu acho que merece. A Ponte é um time centenário, ainda busca o seu primeiro título, né, no futebol profissional. Mas não vai ser esse ano, infelizmente. Será que vai ser esse ano o troco de 77? Vai nada, vai nada. Bom, então a gente vai mostrar aí os gols. Nós tivemos os jogos aí no final de semana. Olha o jogo do Palmeiras. O Aranha saiu catando borboleta. Mas o Aranha catou muito, né? Ele catou muito o jogo. Só que esse daí ele falhou feio, né? Olha lá, falhou feio. A bola bateu ali no Felipe, né? E teve um gol impedido do Dudu também, né? Felipe Melo e entrou. E o Dudu se desesperou, né? Hoje eu estava assistindo o programa lá da Band lá. O Denilson estava chorando. Teve 2 pênaltis pro Palmeiras. Teve? Será? Não teve nada. Ó, deixa aí a sua participação. Participe com a gente da resenha aqui. Dá a sua opinião. Aí você acha que o Palmeiras foi mesmo garfado, como diz aqui? E o São Paulo também. O São Paulo também está chorando que foi garfado. Mas eu acho que já foi tudo definido no primeiro jogo, né? Mas a gente os dois jogos. Agora, 3-0. Agora, se tivesse que chorar, o Santista ia chorar naquele jogo, né? Porque o cara empurrou o jogador do Santos pelas costas, foi pênalti claro, ele não deu. É que se saísse aquele gol, o Santos podia ter ganho de 2-0 e ter classificado. Verdade, teve isso também. O Glaucio está dizendo muito obrigado ao resenha aqui pela oportunidade, em nome de todos os jogadores ex-jogadores do Frango. Um abraço aí para vocês também, viu, Glaucio? Só para não deixar passar do Palmeiras, não vai influenciar em nada essa eliminação. Nada. Vai jogar Libertadores, vai poupar pro Brasileirão. Não mudou nada a vida do Palmeiras. Essa que é a verdade. Já escutei hoje o pessoal falando assim, lógico que a Ponte vai ser campeão. O time que eliminou o melhor clube da América do Sul. Olha lá, tá vendo? Que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Agora, quarta-feira, Palmeiras e Penharol, como diria o meu amigo, em Penharol. No Uruguai o jogo. Eu vou torcer pro Penharol, né? Porque você vai ver se o Palmeiras perder pro Penharol, se não entra em crise. Se perder, o bicho vai pegar. Aí vão achar culpado, né? Sempre o treinador da sua época era assim também? O treinador era problema quando perdia jogo? Não, o treinador ficava mais tempo, né? Ficava mais tempo. Agora hoje, né, tem muita política no meio, né? Um dirigente quer derrubar outro, um quer um treinador, outro quer outro. Isso acontece muito, né? Eu queria aproveitar também e mandar um abração pro meu amigo lá que tá vendo, o Cocoto, né? O Glaucio, meu irmão, um amigão, um irmão mesmo, de coração. Legal, tá abraçado aí. Bom, e Palmeiras, como a gente já falou aqui no primeiro jogo, foi 3-0, né? Lá. O azar foi aqueles primeiros 30 minutos do primeiro jogo, né? Que tomou os 3 gols. E aí complicou nesse jogo da volta, né? Por isso que passou a Ponte Preta. E o Potker perdeu uma chance ontem também, né? O Praz pegou, né? Vamos dar o crédito pro Praz. Mesmo com o resultado muita vantagem, a Ponte Preta ainda ofereceu um pouco de perigo, né? Só que o resultado muito amplo. Eu realmente acreditei que dava para o Palmeiras fazer os 3-0, pelo menos levar para os pênaltis. Mas não deu, né? Agora, em relação
Ó, o Edmilson falou, esse Gerson sabe mesmo de futebol, Dali Santos. É outro Santista falando. Ó, tá aparecendo um monte de Santista aqui, hein? Então, mas o jogo lá do Palmeiras também lá em Campinas era pra ser 4, né? Que vergonha aquele pênalti. É verdade, né? Não pode, tem o Fernando Braz empurrou, né? Depois deu uma tesoura, o juizão fez que não era nada. Não é nada, segue o jogo. E o Fernando Monteiro também está participando aqui, manda um abraço pra Célia, minha mãe, um abraço, dona Célia. E vai Corinthians, é mais um corintiano. Valeu pela participação, o Fernando tá sempre com a gente aqui ligado, né? Verdade. Ô Marcão, e agora vamos mostrar o time da massa, né? O da massa e o que foi amassado, né? 1-1. 1-1, olha lá o gol do Jô, Então, sempre o Jô. Não estava impedimento. O comentarista da Globo, Paulo César, falou que não estava impedimento, né? Porque o Prato desvia na bola, a bola vai para trás, tira o impedimento. Mas o São Paulo estava reclamando da falta que foi originada naquele canto lá, ó. É disso que o São Paulino está reclamando. Que não foi falta. De que o Romero teria feito falta antes no Maicon, porque fez mesmo. O Romero fez falta no Maicon, antes o juiz não deu. Aí acabou tendo um lateral pro Corinthians lá e tal, acabou saindo essa falta aí. É isso que o torcedor está reclamando. E olha o gol de empate já no finalzinho, o Corinthians estava administrando. O jogo ficou tenso uma hora aí, né? Teve empurra-empurra, troca de tapinhas, né? Aqueles tapinhas amorosos, né? Não, mas na verdade, São Paulo precisando do resultado, tal, não fez tanta coisa assim também não. Ficou mais aquele jogo do meio campo, toque de bola, falta, né? Esse tapa que você falou, nada assim de chances muito claras de gol também não. Participe com a gente, a nossa resenha é bem democrática aqui, é um bate-papo, você fala com a gente, deixa a sua opinião, você acha que o Coringão mereceu estar nessa final? E agora, Corinthians e Ponte, quem que dá? Dá o seu palpite aí. Eu perdi meus 2 palpites da semifinal. Eu não posso falar nada, porque para mim a final seria São Paulo e Palmeiras. Para mim seria Corinthians e Palmeiras. Mas, ó, com esse Corinthians aí não dá para cravar que é favorito, cara. Não dá. Depois do que a gente viu quarta-feira contra o Inter e ontem contra o São Paulo, não dá para cravar como favorito. Vai ter que esperar ainda o primeiro jogo, principalmente em Campinas, né? Como o Gerson falou, que vai ser complicado esse jogo lá. Gerson quer que a Ponte seja campeã. Não precisa, já usa faixa, já não precisa ser campeão, com certeza. A Federação Paulista definiu agora há pouco 2.200 ingressos para o time visitante. Isso é legal, né? Os clássicos tal, não estava tendo time visitante, não estava tendo torcida, agora vai ter na final 2.200 corintianos no Moisés Lucarelli e 2.200 na Arena. Já foi definido domingo, 4 da tarde, os 2 jogos aí. Maravilha, ó, o Luiz Henrique Floriano não estava impedido mesmo, mas eu queria saber por que o Corinthians jogou com a camisa do Ben 10. Igualzinha, parece mesmo, camisa nova. Uma homenagem a São Jorge e a lança de São Jorge. E apavorar o São Paulino. Ai, meu filho, não tá nem, ninguém tá apavorando. A hora que vê o Jô, a hora que vê o Romero, vai apavorar quem, pelo amor de Deus? Você acreditava que o time do Corinthians chegava? Era um azarão, né? Eu não acreditava, não. E agora você viu as entrevistas dos jogadores hoje? A quinta força, a quarta força do futebol paulista tá na final. Meu filho, eu não aguento se o Corinthians for campeão, não aguentar Corinthians, é triste. E essa quarta força... Olha, cara, vou te contar. Lá no Frango Sertanejo tem até hoje o Vande. O palmeirense chato, cara. Ele quer tirar o sarro no você mesmo quando o time dele perde. Falou que o Palmeiras não está interessado nesses campeonatinhos aí não. Mas ele todo dia falava, Timão, a seleção. Seleção como? Eu falei para ele, quando o Santos perdeu para a Ponte, ele mandou um monte de mensagem tirando sarro de mim. Eu falei, vocês vão sair contra a Ponte Preta. Isso aí. E a minha língua, eu seco até pé de pimenteira, cara. Caiu mesmo. Olha só quem está participando aqui, você falou dele, o Roger Pinheiro, vai dar Corinthians. Abraço, Roger. O Fernando está dizendo aqui que o Frango Sertanejo, ele se lembra do Cascão, era fã dele. Cascão goleiro. Fala pra ele que pra ele ir lá no Natalone que ele não vai conhecer o Cascão, não. Cascão tinha aquele cabelão, agora tá careca. Tá careca? Tá careca. E a camisa é extra G ou é... Não, ele não tá muito gordo, não. É G ainda. No outro encontro que a gente teve, nós tivemos um jogo homenageando o Cetelvino no ano passado. Cara, eu cheguei no vestiário, eu olhei, mas cadê o Cascão? A hora que eu olhei, que eu vi que era ele, mas tá mais careca do que o Marcão. Não tem como. O Marcão também, igual o Marcão. Marcão, quando jogou no América, também tinha cabelo, né, Marcão? Era aquele... Meu apelido era Jacques Leclerc. Estilo Paulo Nunes ainda, né? O Paulo Nunes veio depois, né? Então o Paulo Nunes que era estilo Marcão, né? Vamos dizer assim. E o Marcão disse que cada fio de cabelo dele foi um gol que ele marcou aqui na Várzea. Mas como será? Porque tanto de fio que caiu daí, hein?
Outro também que tinha um cabelão, cara, o Salvador, né, que veio lá do Rio de Janeiro. Esse dia ele postou uma foto dele, também tá careca. Eu fico imaginando. O pessoal tinha um monte de cabelo, cara, e agora não tem não tem mais. Eu já sei se você tá falando porque o senhor tá cheio do cabelo. É mal dos anos. Ou eles branqueiam ou eles caem, né? Ou os dois também, né? Eu tenho essas entradas aqui, mas desde que eu tinha 17 anos, ainda bem que não caiu, não. Legal, gente. Bom, então a final do Paulistão já está definida. E eu vou passar aqui rapidamente que a gente teve no final de semana a última rodada da Série A2. O Rio Preto já estava rebaixado já para a Série A3, né? Mesmo assim foi lá em Mojimirim e ganhou de 2-1. Obina e Wagner fizeram os gols do Jacaré. De novo Obina marcando, né? E aquilo, né? Venceu na hora que já não valia mais nada, o time já estava rebaixado. Terminou com 19 pontos e a zona de corte do rebaixamento foi 23 pontos, né? 4 pontos aí de diferença, ou seja, 2 vitórias a mais que o time tivesse, né? Teria escapado dessa. Mas aquele pé de si não dá nada, né? E o Votuporanguense que escapou... Cara, incrível. Por saldo saldo de de gol, tá com -2, o outro tá com -3. Ele tá com -3, né? E o outro tá com -4, né? Por conta de um e com saldo. -4, o Velo Clube foi quem caiu. Não, na Bacia das Almas, cara. Na Bacia das Almas. Então, além do Rio Preto, do Barbarense e do Mogi, que já estava decretado, né? Antes dessa última rodada, o Capivariano também caiu. O Barretos e o Velo Clube, todos na Série A3 do ano que vem. E vão disputar o título da segundona, né? E o acesso para a elite. Água Santa, que enfrenta o Bragantino, né, no mata-mata, e São Caetano contra Rio Claro. E um detalhe, o Rio Preto venceu tanto São Caetano como Rio Claro, né? Então um dos dois vai subir, ou seja, o time das vitórias que teve, venceu 2 que estavam lá em cima, venceu 2 que estavam lá embaixo, que foram rebaixados, os 2 últimos. E nesse meio do tabela aí, deixou a desejar e caiu. E o São Caetano é um time tradicionalíssimo, né? No futebol paulista, cara. Ficar na segunda divisão não pode, né? Tem que estar na primeira divisão, ao invés de um monte de time que só entra para participar, né? O São Caetano é um time que tem muita tradição no futebol. E o Capivariano, né? Porque o ano passado eles foram elite, né? Caiu para a segunda, agora caiu para a terceira. Caiu para a Série 3, tá? Deguingolando, ladeira né? abaixo. Tá ladeira abaixo. E a gente teve também o Votuporanguense perdeu, né? É bom lembrar, né? Perdeu do Bragantino por 3-1, né? E teve também nesse final de semana os primeiros jogos de ida das quartas de final da Série A3, que vai definir os representantes da Série A2 do ano que vem. Foram 4 empates, né? Equilíbrio total aí. Os times aqui da região, o Olímpia e o Monte Azul, jogaram fora de casa, né? Vão decidir agora no fim de semana em casa. Ficou 1-1, Olímpia contra a Portuguesa Santista lá em Santos, e Monte Azul e Taboão da Serra também 1-1, né? O jogo foi lá em Taboão da Serra. Depois teve empate sem gols entre Nacional e Rio Branco, e Desportivo Brasil e a Inter de Limeira também empataram em 1-1. E era aquilo que a gente vinha falando, né? Agora é outra competição. A Portuguesa Santista abriu o placar contra o Olímpia. O Olímpia empatou no finalzinho com o gol do Naldinho. 9º gol dele na competição, vice-artilheiro. Matador do Olímpia, o Naldinho. Legal. O Fernando lembrou até uma linha aqui, ó. Cascão, Roger, Massami, Fabinho, Tiluca, Borracha, Zé Euclides. Pessoal, né? Lembrou a escalação. Esse daí que é o Fabinho, né? Fábio Pitanga de Oliveira. E o Borracha foi um goleiro que nós trouxemos lá de São Paulo. Ele ficou 1 ano aqui e depois voltou. E o Zé Euclides, né? Que infelizmente não está muito bem de saúde, parou de jogar bola. Mas ele vai estar presente no sábado lá para rever os amigos. Legal. Mais gente participando aqui, o Marcelo está dizendo que a Ponte vai ganhar. O Marcelo é meu amigo palmeirense, eu queria deixar meu abraço aqui, tá? Minha saudação. 2 domingos aí de boa, vai dar para assistir o Paulistão de casa, né? Comer uma pipoca, tomar um Guaraná. Você quis dizer que o time dele pipocou? É isso? E o Edmilson está perguntando, o América, será que vai? O América empatou em 1-1 com o Oswaldo Cruz, o primeiro jogo em casa, no Teixeirão, no último sábado. E nós tivemos um enviado especial lá, né? Não é isso, Vitor Stock? Fui assistir o jogo. O que você achou do jogo? E abra um parênteses e comente sobre o gramado do Teixeirão, que deu o que falar. Não, o gramado do Teixeirão, assim, sem condição. Para a 4ª divisão vai ser aceito, né? Mas se fosse 3ª divisão, já não ia deixar. Mas assim, vai ter que melhorar muito aquele gramado. Agora, o que eu vou falar pro torcedor americano é o seguinte, essa segundona haja coração, amigo. Vai ser na emoção, cara.
O América estava com 1 a menos, conseguiu empatar. Aí o Oswaldo Cruz teve um outro jogador expulso, foi para cima. Mas assim, vai ser na base da emoção, na base da raça. Porque nesse primeiro jogo em casa foi muito complicado. No primeiro tempo, o América jogou muito com bola aérea. Teve 3 ou 4 oportunidades, mas todas em bolas alçadas na área. No segundo tempo, parece que depois do gol, depois que tomou o gol com 10 minutos já, o América foi um pouco melhor. O América chegou a ter 2 jogadores a mais em campo. Isso, por 10 minutos, os 10 minutos finais. O problema, assim, que eu percebi do América, o lado direito estava com dificuldade, não conseguia atacar pelo lado direito e na parte defensiva, o também direito, eram todos os lances do Oswaldo Cruz, tal de Denilton. Rapaz, ele teve umas 2 ou 3 bolas assim que ele chutou e passou muito perto do goleiro, cara. Então assim, vai ser na base da emoção. O que eu queria destacar do América, 790 torcedores estiveram presentes. E no primeiro jogo do Rio Preto, esse ano, foi 1.000 e pouco. Né? Então só para fazer uma comparação aí. Primeiro jogo do Rio Preto na segunda divisão, primeiro jogo do América na quarta. E o pessoal tem esse resgate, né? Existe esse movimento para o pessoal ir lá apoiar o América, vale dar esse voto de confiança aí. Pessoal, como eu já disse, teve uma abertura administrativa, tem mais gente participando, mais gente ajudando, a gente torce para que dê certo. O gramado já é sabido que vai precisar de pelo menos mais uns 40 dias aí para ele ficar em condições adequadas. Lembrando que agora no sábado já tem jogo novamente no Teixeirão, né? Contra o Acisense. Também às 3h30 da tarde, é o horário que o América vai mandar seus jogos no Teixeirão. Então, torcedor que ainda não foi ver o América, dá um pulo lá sábado, 3h30 da tarde. Mas esse assunto para quinta-feira a gente chama mais aqui. É verdade, isso, então? É verdade, mas assim, a trilha sonora do América agora é o samba. Antes do jogo tá rolando um sambinha lá, tá rolando o encontro dos amigos. Mas a gente quer ver futebol, né? A gente quer ver resultado. É o segundo jogo do América ainda. O Oswaldo Cruz foi a terceira partida. A gente tem que levar em consideração isso também. 2 empates, né? Isso. E do América foi o segundo jogo. Tá invicto, né, Marcão? É isso aí, Marcão. 2 jogos, 2 empates. Invicto. E o Fernando está dando um pitaco aqui. Eu acho que ele falou o Cleiton, né? O Cleiton? Não, o Cleison, que vai vir da Ponte Preta agora. Ah, mas ele não vai jogar, né? Ainda não. No timão seria o novo Rui Rei? Ah, eu não sou dessa época do Rio Rei aí. Gersi, você pode opinar? O Rui Rei, na época, né, que ele foi expulso, né, no título do Corinthians contra a Ponte, e depois o Corinthians comprou o Rui Rei, né? Tem alguma coisa nisso aí, né? Então, será que o Potker poderia ser o Cleison? O Cleison não, melhor. Rapaz, mas o Potker tá jogando com uma vontade nessa Ponte Preta. Diz que antigamente tinha essa história do boleiro, né? Vinha jogar o time grande aqui, chegava pro zagueiro lá, pro Marco Aurélio, e falava assim, os caras do Palmeiras estão querendo te comprar, viu? E ele entrava em campo todo... Tem uma lendária história do Jairzão, né? Jairzão e Pelé. Teve uma época que o América estava para cair, eu sei porque eu vi, aí eu morava perto, né? E perto onde que era o Mário Alves Mendonça, Ulisses Tavares da Silva apitou o América e durante a semana ele já estava aqui em Rio Preto. Então, tinha muita, né? Eu já vi história do Cid falando que uma vez mandaram o dinheiro lá na federação para que ele ajeitasse o jogo para o time não cair, e o dinheiro nem foi para a mão dele. Ficou com uma secretária lá dentro da federação. Então tinha muito disso, muito dinheiro, não, né? Futebol é lugar de gente honesta. Os presidentes da federação, o juiz já ia lá, esse time tem que ganhar. Tinha muito disso. Ainda tem hoje, tem muita coisa suja por trás disso. Agora uma coisa é certa, o pessoal da Ponte tá mordido com o Corinthians, até porque tem ex-jogadores do Corinthians lá, né? Que foram, inclusive, naquele processo de que o Potker iria para o Corinthians, o Iago, zagueiro, que inclusive é aqui da região, é de Ibirá, ele é titular da Ponte Preta, e também o atacante lá, o Luca, né, que fez gol, inclusive, contra o Corinthians. No jogo contra o Corinthians na primeira fase. Agora a FIFA já não tem mais, antigamente se colocava um parênteses no contrato de cessão, que contra o clube o jogador não poderia jogar, só que agora a FIFA já barrou isso. Então só se tiver algum acordo muito forte interno, sem estar no papel, para que eles não joguem. Acredito que todos joguem. O Glaucio estava mandando o grande Adilson Braga, esse sempre jogou muito, craque. Tá certo, obrigado por participar. Zé, a nível de informação... Vai que nós já a Mariana estamos aqui ganhou o título por equipe na Copa das Federações, né, no Rio de Janeiro, de hipismo, né? E um atleta riopretense aí sendo campeão em outro esporte. E o basquete do América venceu Espéria,
Clube Espéria de São Paulo. Clube Espéria de São Paulo, pelo Paulista Sub-22, né? 2 jogos fora de casa, aí uma derrota e uma vitória. Tá certo. Um abraço pessoal do Basquete do América. A gente teve lá semana passada. Os meninos do 22 estão jogando e o time adulto está se preparando porque daqui a pouco começa o Campeonato Paulista, o América que disputa a elite do basquete paulista. Vamos encerrando por aqui nossa resenha? Gersinho, obrigado por comparecer. Vocês, Valeu, Gerson. Muito obrigado. Pela divulgação, tá? Eu espero a presença de vocês lá e depois participar da nossa confraternização. Esse a gente tá esperando já. Terceiro tempo. Um abraço, gente. Até a próxima resenha aqui pelo Face do Diário.